Olá, estamos retomando aqui as nossas aulas sobre procedimento comum ordinário. Já nosso quarto encontro nesse assunto, nós estamos fazendo assim um passo a passo, né, de todos os atos que são exigíveis para que esse rito avance, e nós já vimos alguma coisa aqui. Vamos recapitular. Nós já vimos como é que funciona a questão do oferecimento da denúncia e o seu recebimento pelo juiz. Trabalhamos lá com as hipóteses de análise, né, de condições da ação, pressupostos de validade. Recebida a denúncia, o juiz determina a citação do acusado. Já tivemos uma aula inteira discutindo a citação por hora certa, citação por edital, quando é que faz, quando é que não faz, enfim. Na aula passada, nós começamos a abordar a questão da resposta técnica. Se vocês estão lembrados, né? Nós vimos aí que a resposta técnica deve ser apresentada por advogado 10 dias depois de citado o réu, e ela deve ter uma ligação. O 396A, que fala da resposta técnica, tem uma ligação com o 397, que fala que o juiz pode absolver sumariamente. Então, na aula passada, nós exploramos, né, como é que isso aqui tudo funciona, como você aqui, advogado, advogada, né, deve estar preocupado em desenvolver uma defesa técnica que permita, possibilite que o juiz eventualmente possa até absolver sumariamente antes mesmo de produzir qualquer prova. Nós fomos até aqui na aula passada. Agora é importante destacar o seguinte: além desta petição que tem esse direcionamento de atacar questões que possam inclusive levar à absolvição sumária, você pode fazer um outro ataque lateral defensivo, trabalhando com as hipóteses de exceção que o Código de Processo Penal prevê. Então, aqui nós teríamos a situação seguinte: duas petições paralelas, uma de resposta técnica voltada à obtenção eventualmente até de uma absolvição sumária, outra trabalhando com a hipótese lateral de exceção. Quais são as hipóteses de exceção? Estão aqui no artigo 95 do Código de Processo, né? Diz o artigo 95 que poderão ser opostas as exceções de suspeição, incompetência de juízo, litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada. Então, são estas as hipóteses, e eu acrescentaria também, além da suspeição, hipóteses de exceção de impedimento e de incompatibilidade. São as três formas, né, que o Código trabalha lá nos artigos 252, 253 e 254, quando ele elenca, né, quais são as hipóteses de impedimento, incompatibilidade e suspeição. Ainda que num primeiro momento o 95 fale apenas em suspeição, nós vamos ver depois na sequência que mais para frente se refere também a impedimento e incompatibilidade. Tudo está relacionado à manutenção da imparcialidade do julgador, quando a gente está pensando nessas três hipóteses, né, de suspeição, impedimento e incompatibilidade. A ideia é que o legislador se antecipe e construa na lei, como ele faz, né, situações tanto objetivas quanto subjetivas, que, se verificadas no caso concreto, recomendam a não atuação daquele magistrado. E se eu tenho uma situação como essa? Bom, eu como advogado vou fazer um ataque dizendo, espera um pouquinho, este juiz aí não pode atuar neste processo porque ele é suspeito, ou há uma regra de impedimento, ou há uma situação de incompatibilidade. Certo? Importante também destacar, como eu já falei, mas quero frisar, as exceções são opostas em apartado, né, artigo 396A, parágrafo 1º, e particularmente a hipótese de suspeição, artigo 96, ela antecede, ela precede a qualquer outra destas outras aqui. Então, se eu tenho todas estas aqui, a primeira, a prioritária delas é a suspeição, ela será analisada antes, né, salvo quando fundada em motivo superveniente, claro. Se eu não tinha informação ainda, não poderia fazer uma provocação pretérita, né? Então, esse é o artigo, são os dois artigos que inauguram esse tema. Há um complemento aqui que é importante, né, da gente trabalhar, que está lá no 254, que são justamente as hipóteses de suspeição. A gente já trabalhou com isso daqui, na verdade, quando falamos do princípio da imparcialidade relacionado à jurisdição, não é? Só vamos rapidamente relembrar aqui, fazer uma leitura dinâmica aqui e fluida, né, para verificar quais são essas hipóteses. Então, o juiz dar-se-á por suspeito, e se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles, né, uma amizade mais próxima ou uma inimizade declarada torna um juiz suspeito. Se ele, juiz, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia, então, um parente próximo do juiz está respondendo um outro processo por um fato parecido com esse que caiu para o juiz julgar, e nos dois casos a discussão é a mesma quanto à criminalidade ou não do comportamento, se aquela conduta é ou não é criminosa.
Então, se tem uma situação como essa, é razoável que o juiz não opere neste processo aqui, porque ele está psicologicamente influenciado, né, pelo caso do parente próximo dele lá. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Então, parentes consanguíneos ou por afinidade. É importante isso aqui, daqui a pouco a gente vai ver uma regrinha, né, que afasta a suspeição nas hipóteses de afinidade. Parentesco por afinidade é aquele que você ganha de brinde quando casa com o sujeito, né? Casou com a pessoa lá, ganhou de brinde todos os parentes próximos dela, né? O pai e a mãe viram sogros, né? E se tiver filhos viram enteados, enfim, as relações de parentesco por afinidade. A consanguínea decorre do nascimento do próprio ventre. Então, recapitulando, se ele, o juiz, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Imagine que o réu, num caso criminal, acaba sendo aquele que tem o poder de julgar um parente próximo do juiz num processo administrativo qualquer. Para evitar que haja uma triangulação, né, e recaia sobre esse juiz uma suspeita quanto à lisura do seu comportamento aqui, para evitar que alguém possa cogitar que esse juiz pudesse estar usando o processo criminal como uma espécie de moeda de troca, né, como quem diz assim, quem sabe eu te absolvo aqui, você absolve o meu parente lá. Para evitar esse tipo de situação, o legislador se antecipa e estabelece a ideia da suspeição. Também, se ele tiver aconselhado qualquer das partes, claro que aqui é um conselho processual, não é um conselho sobre a vida, né? Um conselho em relação ao caso concreto, por exemplo, aconselhando a parte a sustentar uma determinada tese. Então. Também, se ele for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, para evitar de novo que se possa suspeitar do juiz que ele possa querer usar o processo como forma de cobrar uma dívida ou de quitar uma dívida, ou coisa que o valha. E se ele for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Os juízes não podem ser sócios gerentes, mas podem ter ações de empresas, eventualmente, né? E aí, se ele tem ações de uma empresa que é vítima de um crime, ela tem interesse naquele caso, não é razoável que ele julgue, porque dependendo do resultado que ele tiver aqui, ele poderá ganhar ou perder dinheiro, porque as ações oscilam, né? O mercado é muito sensível a tudo que acontece em torno da empresa, né? Então, se a empresa foi vítima e o réu é condenado, então isso é positivo para a empresa, logo o juiz ganha mais dinheiro. Então não é razoável que ele atue, né? Não é aconselhável que ele se dê como alguém imparcial. Na verdade, ele se torna suspeito para julgar esse caso, né? Bom, como eu havia antecipado, aqui o 255 diz o seguinte: o impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade, então aquele parentesco que você ganha quando casa com o sujeito, cessará pela dissolução do casamento que ele tiver dado causa, salvo se sobrevier descendentes. Quer dizer, se eu tiver filhos, mesmo que seja dissolvido o casamento, eu continuo suspeito em relação aos parentes por afinidade. Mas ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, quer dizer, mesmo que eu não tivesse nenhum filho, o juiz segue sendo suspeito, não atua no processo em relação ao sogro, padrasto, cunhado, genro ou enteado de quem for parte no processo, certo? Bom, as formas de suspeição podem ser espontânea ou provocada, né? Então o juiz pode reconhecer de ofício que ele é suspeito, ele mesmo identifica, espera um pouquinho, aqui tem uma situação na qual eu sou suspeito, e eu me dou por suspeito. Mas se ele não fizer, aí que entra justamente o tema que nós estamos trabalhando aqui, né? Uma possibilidade de uma defesa técnica, de uma provocação, né? Por uma exceção de suspeição em petição apartada, provocada. Detalhes importantes. A procuração, que deve ser outorgada ao advogado, por aquele que vai fazer o questionamento, né? Aquele advogado que vai provocar o questionamento, deve ser uma procuração com poderes específicos, tá? A legislação exige que a procuração que eu estou, como réu, outorgando ao meu advogado para provocar uma exceção de suspeição, seja com poderes específicos. Então tem que constar lá: autorizo, né? Eu outorgo procurações ao advogado fulano de tal para que ingresse com exceção de suspeição argumentando isso, tá? Então, presta atenção nesse detalhezinho. E tem aqui uma regra importante, tá? No 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Então, se a gente lembrar, vamos voltar aqui 2, 3 telas, né?
uma das hipóteses de suspeição é se o juiz for inimigo capital de qualquer das partes. Ah, o juiz não é meu inimigo, nem conheço ele, mas sabe o que? Eu vou criar uma inimizade, porque eu não fui com a cara desse juiz. E eu começo a provocar o juiz, começo a injuriá-lo de propósito, querendo criar um desconforto. Se ficar evidenciado isso, o Código já se antecipou e disse: não poderá ser declarada se for injúria de propósito, né? E der um motivo, então, para criar essa animosidade, certo? Então presta atenção, esse detalhezinho importante. O procedimento da exceção de suspeição está no artigo 100 e seguintes. Não aceitando a suspeição, porque o juiz pode aceitar e aí eu provoquei a exceção de suspeição, o juiz diz: pô, realmente eu não tinha percebido, me considero suspeito e eu acato. Mas se ele não aceitar a suspeição, ele mandará autuar em apartado a petição, dará sua resposta dentro de 3 dias, quer dizer, ele faz uma manifestação lá explicando por que é que ele entende que não é suspeito, né, diante da provocação. Pode instruir e oferecer testemunhas, se ele entender necessário, e determina que sejam os autos de exceção remetidos em 24 horas ao juiz ou tribunal quem competir o julgamento. Normalmente é o tribunal que vai julgar se ele é suspeito ou não é suspeito. Parágrafo 1º. Reconhecida preliminarmente a relevância da arguição, o juiz ou tribunal, com citação das partes, marcará dia e hora para a inquirição das testemunhas, seguindo-se o julgamento, independentemente de mais alegações. Parágrafo 2º. Se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator rejeitará liminarmente. Então esse é um rito que está no Código de Processo. Eu chamaria atenção, dependendo do tribunal, você tem ritos específicos, né, que complementam essa ideia toda nos regimentos internos respectivos, certo? Vai fazer, por exemplo, uma provocação de suspeição lá de um ministro do Supremo Tribunal Federal, dá uma olhadinha no regimento interno do Supremo, porque tem regras específicas lá. Tá? Efeitos da procedência da suspeição. Nulidade dos atos realizados no processo. Né? Diz aqui o artigo 101, julgada procedente a suspeição, ficarão nulos os atos do processo principal, pagando o juiz as custas, no caso de erro inexcusável. Se for rejeitada e se evidenciar malícia do recipiente, a este será imposta uma multa de R$200 mil, né? E claro que essa multa está atualizada. Então, a possibilidade de multar por má fé. Né? Bom, como eu já havia antecipado também, nós temos hipóteses de suspeição em relação a outras personalidades que atuam no processo, como é o caso do promotor, peritos, intérpretes e serventuários da Justiça. O artigo 104 trata desse assunto. Se for arguída a suspeição do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de 3 dias. As partes poderão também arguir de suspeitos os peritos, os intérpretes e os serventuários ou funcionários da Justiça, decidindo o juiz de plano, sem recurso à vista da matéria alegada e prova imediata. Então é possível também arguir suspeição tanto do Ministério Público quanto de outras figuras que aparecem no contexto da instrução do processo. Né? As hipóteses são as mesmas lá do artigo 254. Tudo que fala-se para o juiz vale também para os membros do Ministério Público, vale também para os peritos, para os intérpretes e aos serventuários e funcionários da Justiça. Delegados de polícia, no entanto, tem uma regrinha aqui que é muito criticada, e eu acho que é criticada com razão, porque se estabelece no Código de Processo que não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos autos de inquérito, mas eles, delegados, deverão declarar-se suspeitos quando ocorrer motivo legal. Há um raciocínio todo aqui de que como o inquérito é peça meramente informativa, isso não causaria nenhum problema tal. Bom, mas é evidente que se eu tenho um delegado que é parente próximo de uma vítima ou de alguém que está envolvido no caso que tem algum interesse, enfim, ou é inimigo pessoal, é evidente que esse delegado não pode atuar. E se ele atuar, e se ele não se der por suspeito, você não tem uma mecânica de provocação, de discussão em torno do assunto, o Código de Processo Penal não traz. Alguns defendem a possibilidade de você recorrer ao secretário de Segurança, é uma ideia, tá? Mas o fato é que deveríamos ter aqui também uma mecânica de maior efetividade de controle, de discussão de suspeição, impedimento, incompatibilidade de delegados de polícia. Os acórdãos nos tribunais superiores, em alguma medida,
eles não chegam a discutir bem a questão, mas em alguma medida eles deixam antever que também seria possível discutir isso. É um tema mal trabalhado ainda, eu diria, na jurisprudência brasileira e na doutrina da mesma forma. É uma questão que a gente poderia rever para ampliar também a ideia de uma atuação pelo menos não partidarizada, né, dos delegados de polícia, do mesmo jeito que ocorre com os membros do Ministério Público e demais atores processuais. Bom, e no caso de impedimento e incompatibilidade do 252 e 253, aqui o artigo 112 do Código de Processo diz que o juiz, o órgão do Ministério Público, serventuários, ou funcionários da Justiça e peritos e intérpretes, abster-se-ão de servir no processo quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, que declararão nos autos. E se não se declararem automaticamente incompatíveis ou impedidos? Bom, se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou impedimento poderá ser arguída pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para a exceção de suspeição. Então, era muito mais fácil ter dito lá, né, no artigo 95, nas hipóteses de exceção de suspeição, impedimento, incompatibilidade. Não fizeram isso, mas de alguma forma, depois por vias transversas, aqui no artigo 112, acabaram colocando o mesmo assunto. Então, tudo que se disse da hipótese de exceção de suspeição vale também para a hipótese de exceção de impedimento e de incompatibilidade, regras respectivamente dos artigos 252 e 253 do Código. O importante é você estar atento que é uma possibilidade de ataque lateral, né? Então, em paralelo à resposta técnica, você pode oferecer também uma exceção ou de suspeição, ou de impedimento, ou de incompatibilidade. No nosso próximo encontro, nós seguimos tratando das hipóteses de exceção ainda. Nós temos outras para trabalhar aqui, né? A gente viu ali que são pelo menos 5 e vamos ver na sequência as demais, certo? Até o nosso próximo encontro, um abraço, até logo.